Então, gente, como vocês estão? Aqui quem fala é o professor Elton, enfermeiro, tá? E vamos dar continuidade à nossa disciplina de saúde pública, saúde coletiva, voltado à estratégia saúde da família. Na aula passada, a gente terminou falando sobre a estratégia saúde da família, falando sobre a equipe saúde da família, né? Sobre em relação aos componentes da saúde, né? A equipe, composição mínima dessa estratégia e, conseguinte, né, a gente vai agora falar sobre a atribuição básica de cada profissional. Lembrando que essas atribuições são atribuições básicas, ou seja, aquelas fundamentais para cada profissional da área de saúde. Eu não preciso saber, porque não tem, não está contemplando essa ou outra. É o que temos de básico sobre essas atribuições, tá bom? Nós iremos iniciar aqui falando sobre as atribuições do técnico de enfermagem na estratégia saúde da família. Esse profissional da equipe acompanha as visitas domiciliares com maior frequência. E entre as atribuições listadas abaixo, é o principal responsável pelas ações educativas na unidade. Então, eu sempre falo para os meus alunos da área da enfermagem que o técnico, né, de enfermagem, ele tem esse papel educativo, né, de uma forma bem realista. Às vezes, quando a gente está numa sala de aula e a gente passa, por exemplo, um seminário, existe aí os alunos que detestam o seminário, principalmente aqueles mais tímidos, de apresentar, né, algum tipo de trabalho, estar ali exposto, né, falando por conta da timidez, enfim. Mas sabendo que o técnico de enfermagem, dentro da estratégia de saúde da família, ele é o principal responsável pelas ações educativas. E essas ações educativas, a grande maioria delas, elas vêm através de palestras, né, educacionais dentro da própria unidade, ou até mesmo numa escola, tudo que volta à promoção à saúde, né, ela pode conter. Então, é importante que, nesse caso específico, o próprio técnico em enfermagem, ele mantenha essa relação de educação permanente, né, voltado tanto a nível profissional como também para a população, para que ele possa passar essas ações educativas, tá? Então, tem ali como da sua competência participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na unidade de saúde familiar, né? Tem aqui como sigla USF. E quando indicado ou necessário, no domicílio e ou nos demais espaços comunitários, escolas, associações, como eu acabei de falar, né? Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF, no caso específico da Unidade de Saúde Familiar. Então, lembrem-se, nesse caso específico, o técnico de enfermagem, ele tem essa responsabilidade educacional dentro da estratégia. Professor, só educacional? Não. A gente precisa entender que, além dessa parte educacional, ele precisa ter as suas atividades de assistência regulamentados na profissão, no caso, como técnico de enfermagem. Atribuições do médico. Atender a todos os integrantes de cada família, independente de sexo e idade. Desenvolver com os demais integrantes da equipe ações preventivas e de promoção da qualidade de vida da população. Professor, é só essa atribuição que o médico tem? Não, como eu falei no início, são atribuições básicas mediante a estratégia de saúde da família, né? Não é apenas essa atribuição, existem várias atribuições
desse profissional, tá? Atribuições do enfermeiro, nesse caso específico, tá? Supervisionar o trabalho do agente comunitário de saúde e do técnico de enfermagem. Então, o enfermeiro ele tem essa capacidade, na verdade, essa atribuição voltada a essa supervisão da equipe em si. A gente sempre fala, né? Às vezes a gente fica, mas quem que coordena a equipe de saúde da família? O maior coordenador dessa equipe é justamente quem? O enfermeiro, tá? Ah, mas não é o médico? Não, é o enfermeiro, tá bom? Realizar consultas na unidade de saúde. Assistir pessoas que necessitem de cuidados de enfermagem no domicílio, a tão famosa visita domiciliar, tá bom? Então a gente precisa entender que existem todos esses critérios voltados à atribuição do enfermeiro. Atribuições dos agentes comunitários de saúde, peça fundamental na equipe saúde da família são os agentes comunitários de saúde. Sem eles na equipe, a equipe ela não anda, né? Ela é a unidade elementar da estratégia de saúde da família. Parta do princípio que se não for o agente comunitário de saúde, ele não consegue realizar um bom serviço, essa atribuição. Por isso que o agente comunitário de saúde, ele realiza mapeamento de cada microárea, tá? Cadastrar as famílias, visitar cada domicílio, pelo menos uma vez por mês, aqueles domicílios que competem à sua área de abrangência. Estimular a comunidade para práticas que proporcionem melhores condições de saúde e de vida. E uma das principais, fazer a ligação entre as famílias e os serviços de saúde. O agente comunitário de saúde, ele serve como ponte, como elo de ligação. Lembrem-se disso, elo de ligação entre a família e os serviços de saúde. Geralmente, né, se você tem aí no seu município, no seu bairro, na sua comunidade, a estratégia de saúde da família, você vai entender a participação do agente comunitário de saúde. Aquela pessoa que mora na comunidade, né? Aquela pessoa que entende os problemas daquela comunidade, aquela pessoa que passa na sua rua muitas vezes te lembrando de uma consulta, né, do médico, ou até mesmo de avisar que chegou o medicamento, seja um medicamento para o diabetes, seja medicamento para a hipertensão, que traz as novidades, que traz o que há de bom em relação às unidades, né, de saúde, é aquela pessoa que tem um contato facilitado com a comunidade. Então, se não for o agente comunitário de saúde, a estratégia de saúde não acontece. Então, é papel fundamental. Ele é praticamente o pioneiro nessa importância dessa ligação, desse elo, né, de ligação entre as famílias e os serviços de saúde. E os dados, eles apontam isso. As comunidades que têm estratégia de saúde da família, elas têm aí uma adesão muito maior aos serviços de saúde do que os locais que não dispõem ainda da estratégia de saúde da família. Por que que eu estou dizendo ainda? Entenda o termo, estratégia. Se é uma estratégia e se a gente vai iniciar uma estratégia, eu preciso iniciar essa estratégia por onde? Tendo aí o princípio de equidade. Olha aí, ó, fazendo ligações com os assuntos anteriores. Eu preciso começar para aquela população que ela é mais carente de informação, que ela tem mais complicações em relação a isso. Então, eu tenho que entender se é uma estratégia, eu começo pelas pessoas que mais precisam. Estou aí, né, junto, respeitando o princípio de equidade para que eu tenha uma igualdade, para que eu tenha uma isonomia. Esse termo isonomia está relacionado a isso, tá bom? Então,
Dentro, né, do próprio programa de agentes comunitários de saúde, eu tenho que o agente comunitário de saúde é responsável por, em média, 750 pessoas em sua área de atuação, tá? Orientar quanto aos direitos e deveres em saúde e realizar visitas juntamente com o agente comunitário de endemias. Lembrando também, tá, que a equipe de saúde da família ela é responsável, né, de até 4.000 pessoas, em média mais satisfatória, 3.000 pessoas. A equipe, quando eu falo equipe, eu falo de toda a equipe. Porém, eu estou falando que um agente comunitário de saúde ele é responsável em relação a 750 pessoas. Tá bom? Atribuições da equipe, quando eu falo atribuições da equipe, eu não estou falando de uma atribuição de apenas um único profissional, como citei aqui, a atribuição do enfermeiro, a atribuição do técnico em enfermagem, a atribuição do médico e a atribuição do agente comunitário de saúde. Agora eu falo atribuição da equipe. E quando eu falo em equipe, eu falo em relacionamento interpessoal. Eu digo que trabalhar em equipe é um desafio. Nós, da enfermagem, sabemos que trabalhar em equipe é um desafio diário, seja você em ambiente hospitalar, seja você em ambiente de atendimento pré-hospitalar, seja você em unidade básica. Trabalhar em equipe, a gente começa desde as escolas técnicas, né? Então, a gente consegue entender que trabalhar em equipe é sim um desafio. Então, preciso de atribuições da equipe, né, de forma geral. Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada a demanda organizada ou espontânea na unidade de saúde da família, na comunidade, no domicílio. Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo saúde-doença. Desenvolver ações educativas e intersetoriais para enfrentar os problemas de saúde identificados. Quando eu falo intersetorial, eu estou falando que são ações educativas em setores que não são exclusivos da área da saúde. Como, por exemplo, a parte de meio ambiente, né? Parte de saneamento básico. Ah, mas professor, saneamento básico não tem a parte lá da vigilância sanitária? Tem, porém não é um serviço específico da saúde. A gente participa, o SUS ele participa. Então, existem outros setores, setor de segurança. Você acha que o setor de segurança não está envolvido totalmente? Não está envolvido uma parte, na verdade, a saúde? Com certeza. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa ela mora numa localidade onde o índice de violência ele é altíssimo, como é que essa pessoa ela vai chegar em casa no trabalho, né, com um índice de estresse muito grande? Então, isso daí precisa de ações educativas intersetoriais. Então, o Serviço de Segurança Pública é um intersetorial, né? São setores que têm uma parcela voltada para a área da saúde, mas não são específicos da saúde, tá bom? Por isso que existem as comissões intersetoriais dentro do SUS, tá? Que são aquelas comissões que são relacionadas a setores que não são específicos do SUS, mas têm uma certa relação à saúde, tá? Como, por exemplo, também, né, a área educacional. Por que que a gente faz palestras em escolas? São forma intersetorial da ação do SUS, tá? Para a equipe, reuniões diárias e rápidas para orientações práticas do dia a dia. Então, essa equipe, diariamente, quando ela vai se reunir, quando ela vai iniciar o seu processo, né, ali, voltado a essas ações da estratégia de saúde da família, tem uma reunião rápida para pontos específicos do que tem que ser aprimorado para aquele dia. Então, quando eu falo em reuniões rápidas, são reuniões de 5, 10 minutos no máximo, para que a gente tenha ali umas orientações básicas, tá? Porém, eu preciso de reuniões semanais para a minha equipe em dia fixo, pode ser na sexta-feira, na quinta, enfim, geralmente fica na sexta-feira,
com duração em torno de 2 horas. Então, é importante que a equipe tenha uma reunião semanal para planejamento de ações, estabelecimento de metas e tomadas de decisões, tá? Discussão de casos, participação de terceiros, no caso, mini curso. Ah, porque eu quero dar um curso de primeiros socorros. Teve uma época aqui na unidade básica próxima da minha casa que eu dei aula, um curso sobre reanimação cardiopulmonar para a unidade básica de saúde. Mas, professor, unidade básica de saúde e reanimação cardiopulmonar não é nem um centro hospitalar, mas são profissionais da área da saúde. Você acha que a unidade básica de saúde ela não está dentro do atendimento pré-hospitalar? Está dentro do atendimento pré-hospitalar, né? O famoso atendimento pré-hospitalar fixo. Então, é importante que eles saibam o manejo de uma reanimação cardiopulmonar, reconhecimento de uma parada cardiorrespiratória. Então, é importante que seja dito. Então, isso pode acontecer através de minicurso, né? A tão famosa educação permanente. Então, é importante, tá? O trabalho em equipe, respeito profissional, como eu disse, né? Trabalhar em equipe é um desafio. Parta do princípio que é uma equipe com cabeças pensantes, cabeças pensando de forma diferente, então é necessário que haja uma coesão. Respeito profissional, no caso, poder e status devem ser afastados da formação técnica. A prática deve ser vivenciada de forma humanista por todos os membros da equipe. O conhecimento sobre dinâmica, valores e dificuldades da comunidade, principalmente do agente comunitário de saúde, é fundamental. Então, o agente comunitário de saúde ele tem muito a agregar dentro de uma equipe, dentro da própria estratégia, porque ele que conhece a comunidade, ele conhece a população. Então, toda vez que um agente comunitário de saúde ele tem algo a falar na equipe, é de extrema importância, porque ele tem vivência na comunidade. Os resultados esperados: prestar atendimento de bom nível, evitar internações desnecessárias, impacto dos indicadores de saúde, que a gente já viu que a estratégia de saúde da família ela tem indicadores muito positivos, né? A depender de locais que tenham estratégia e outros que não têm, os indicadores com estratégia, eles são indicadores de saúde satisfatórios, melhores, resolubilidade de 85% dos problemas de saúde em sua comunidade, melhorar a qualidade de vida da população, satisfação dos usuários e profissionais. Então, eu tenho aqui, né, é prevista ainda a implantação da estratégia de agentes comunitários de saúde nas unidades básicas de saúde, com a possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica com vistas à implantação gradual da estratégia de saúde da família, ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da atenção básica. Então, como eu disse a vocês, o agente comunitário é peça fundamental para isso, até nas unidades básicas que ainda não têm estratégia, tá? Porque é o elo, porque é a ligação, porque é a ponte. Bom, cada equipe de saúde deve ser responsável por no máximo 4.000 pessoas, como já tinha te falado, mas recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição. A equidade ela está aí nas ofertas de serviços para justamente não ter nenhum tipo de injustiça a nível de isonomia. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade ou proporcional, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe, tá? Então é importante que exista algo mais específico. Se existe um grau de vulnerabilidade, eu preciso ter um menor quantidade de pessoas por equipe para que haja, né, essa situação mais específica e não distribua tanto esse cuidado, tá? A estratégia de saúde da família, ela é porta de entrada para o SUS,
promove o cuidado multiprofissional, possibilita a coordenação do cuidado e atendimento integral, é responsável pela resolução de 80% dos casos em saúde, favorece a aproximação da unidade de saúde com as famílias. Então, a estratégia é algo que dá certo. Ela sendo bem implementada, ela dá certo, de acordo com os próprios indicadores que nós temos na área da saúde. Então, é uma estratégia muito satisfatória. Além disso, as equipes de saúde de famílias ribeirinhas e fluviais, tá? Então, nós temos aqui a equipe de saúde de famílias ribeirinhas, desempenham a maior parte de suas funções em unidades básicas de saúde, construídas, localizadas nas comunidades pertencentes a regiões à beira de rios e lagos, cujo acesso se dá por meio fluvial, né? A população ribeirinha também tem estratégia, então tem estratégias específicas. Equipes de saúde de famílias fluviais desempenham, tá, suas funções em unidades básicas de saúde fluviais. A implantação das equipes de saúde da família ribeirinhas e fluviais segue os mesmos critérios das equipes e dos núcleos de apoio à saúde da família, NASF, tá? Então é importante que a gente entenda que comunidades ribeirinhas e fluviais têm sim estratégia, esse aporte desses profissionais que se locomovem, né, principalmente em relação a essas comunidades por meio fluvial. Temos também a Força Nacional do SUS, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, programa de cooperação criado em novembro de 2011 e voltado à execução de medidas de prevenção, assistência e repressão a situações epidemiológicas. Tá? A gente teve muito em relação à Força Nacional do SUS em algumas situações mais específicas, como, por exemplo, na pandemia. Nesse caso, tá? De acordo, né, desartes ou desassistência à população quando for esgotada a capacidade de resposta do Estado ou município. Desde sua criação, a Força Nacional do SUS realizou mais de 4 missões de apoio a situações de desastres naturais, no apoio à gestão de grandes eventos, né, Rio+20, eventos como Circo de Nazaré, Copa do Mundo, Olimpíadas, desassistência, apoio e reorganização da rede de atenção à saúde, como migração de haitianos e assistência indígena, e atuação relacionada a tragédias, incêndios, como, por exemplo, na Boate Kiss, né, em Santa Maria. Aqui eu trago alguns exemplos em relação à atuação da Força Nacional do SUS, que quando existe, né, existe todo um cadastramento através do site para que haja voluntários para atuar na Força Nacional do SUS quando necessário. Então, nós temos aqui situação de desastre, evento que configure situação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecido pelo Poder Executivo Federal, e que implique atuação direta na área de saúde pública. Situação de desassistência à população, evento que devidamente reconhecido mediante a decretação de situação de emergência ou calamidade pública pelo ente federado afetado, coloca em risco a saúde dos cidadãos por incapacidade ou insuficiência de atendimento à demanda e que extrapola a incapacidade de resposta das direções estadual, distrital e municipal do SUS. Recentemente, né, nós tivemos aí no Rio Grande do Sul, as enchentes, né, que assolaram a cidade ali, né, Porto Alegre, e a gente percebe que tem que existir essa comoção, a gente precisa entender que o SUS ele tem que se preocupar com essas situações, esses desastres que podem acontecer a nível territorial, onde demandem uma assistência emergencial. Pois bem, vamos falar aqui um pouco sobre o decreto 7508, tá? Que fala sobre RENASES e RENAME. O que seriam as RENASES e RENAME? O planejamento da saúde no âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, falo isso sempre, de acordo com as necessidades dos municípios, considerando o restabelecimento de metas, tá? A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, importante demais. Ela se inicia e se completa na rede mediante o referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas comissões intergestoras. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde
em consonância com a Renases, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento de acordo com o pactuado na Comissão Intergestores. A cada 2 anos, o Ministério da Saúde deverá consolidar e publicar as atualizações das Renases e Renames do respectivo, formulário de terapia, que geralmente é feito relacionado à Rename, e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, o que seriam as RENASES? As RENASES é essa relação nacional de serviços de saúde. Então, tudo que é serviço de saúde no SUS é visto nas RENASES. E a RENAME é o Relatório Nacional de Medicamentos que são ofertados pelo SUS. Então, eu preciso entender que a cada 2 anos, essas listas de RENASES e RENAMES elas são atualizadas. Além da RENAME, existe, esse formulário terapêutico, esse FTN, e também os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que orientam essas condutas dentro dessas ações de serviço de saúde. Tanto o FTM como o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, não obrigatoriamente, são atualização, têm que ser atualizados a cada 2 anos, não necessariamente. Eles serão atualizados se alguma coisa mudar ou se alguma conduta ela mudar, tá? Aí muda esses dois documentos do SUS, tanto o FTN como o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Bom, Renase e Rename são atualizados a cada 2 anos para ter essa relação tanto das ações de serviço de saúde como também a relação dos medicamentos. Caso exista algum serviço de saúde que deva ser incorporado na Renase e ou na Rename, é necessário, no caso, os municípios, eles podem fazer essa adição, claro e evidente que eles também precisam entender como é que vai ser o seu financiamento de acordo com o pactuado nas comissões intergestores, tá? Se for a nível estadual, comissão intergestores bipartite, tá? Se for a nível regional, comissão intergestoras regionais, tá? A gente precisa entender em qual ente federativo vai estar correspondente essa adição das ações, serviços de saúde ou até mesmo de medicamento. Política Nacional de Humanização do SUS, Humaniza SUS, extremamente importante quando a gente fala sobre SUS. Eu sempre falo para os meus alunos que é muito engraçado a gente falar sobre humanização para seres humanos, onde o SUS ele precisa se preocupar com uma política para que haja uma humanização no sistema de saúde. Quem de vocês aqui já não teve um serviço de saúde onde foi, totalmente maltratado ou hostilizado ou teve uma experiência ruim no serviço? Então, o SUS ele precisa fazer uma política nacional de humanização como uma cartilha para a humanização no atendimento do SUS. Então, a PNH existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores e trabalhadores e usuários. A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de saúde. A gente precisa entender que isso daqui é uma gama de situações, que precisou fazer essa PNH. Ela tem como princípios método, diretrizes e dispositivos. Os princípios da PNH, transversalidade, a PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. Então, não existe programa do SUS sem que haja a Política Nacional de Imunização. Indissociabilidade entre atenção e gestão. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Qualquer mudança na gestão e na atenção é mais concreta se construída com ampliação da autonomia e da vontade das pessoas envolvidas que compartilham responsabilidades. Então, autonomia das pessoas, usuários do SUS, para que haja essa humanização, essa política nacional de humanização, de acordo com esses princípios, princípios básicos da política desde 2013, tá bom? Continuem a estudar, sei que é bastante assunto, sei que o assunto ele pode enrolar um pouquinho, mas é importante que a gente anote tudo que vocês têm dúvida para que façam a revisão. Peguem o caderno de vocês, anotem tudo, façam um esquema para que vocês possam sempre estar
revisando todo esse conteúdo de saúde pública que eu estou traçando para vocês apenas aqueles pontos mais importantes. Tranquilos? Pois bem, até mais.